E trazendo uma entrevista para você agora. Vamos falar sobre o uso da ivermectina no combate à Covid-19 e para isso trouxemos uma especialista no assunto, uma médica que tem se dedicado muito ao estudo do uso dessa substância, a doutora Lucy Kerr. Ela é formada em medicina pela USP, especialista em ultrassonografia nos Estados Unidos e fala a respeito disso conosco a partir de agora. Tudo bem, doutora? Boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite. Doutora, em primeiro lugar, explique para a gente, então, como vem sendo usada a ivermectina no tratamento, qual o grau de eficácia dessa substância? Bem, em primeiro lugar, é importantíssimo você saber que quando a Monash University foi testar a ivermectina para o tratamento do Covid, num teste in vitro que ficou muito conhecido no mundo todo, porque em 24 horas, 98% dos vírus foram mortos e em 48 horas, 100%. Tá certo que foi um teste in vitro, porém a escolha da ivermectina não foi casual, porque desde a epidemia da SARS de 2002, ela já havia sido configurada como a principal droga capaz de inibir aquele vírus. Além disso, depois disso, ela passou a ser estudada ativamente como antiviral, já que são pouquíssimas drogas que a medicina dispõe como antivirais eficazes. E existe uma relação hoje de mais de 18 vírus onde comprovadamente ela demonstrou ação antiviral. Então, este foi o motivo que ela foi selecionada e ela funcionou muito bem in vitro e depois, posteriormente, ela passou a ser utilizada em muitos países, como República Dominicana, a Índia, a Austrália e mesmo o Brasil, em várias localidades, como antiviral. Na Bolívia, eles tiveram uma pesquisa interessantíssima, porque em Trinidad, capital do estado de Beni, da Bolívia, eles tiveram a possibilidade de distribuir para toda a população a ivermectina. E quando eles administraram em maio, eles tinham 42 óbitos por semana por Covid. Eles não fazem a contabilização de casos, apenas de óbitos. E exatamente 4 semanas depois de toda a população ter recebido a ivermectina, eles tinham apenas 1 óbito por semana. Então, você vê que foi um resultado tão brilhante que os empresários que patrocinaram essa profilaxia passaram a administrar em outras cidades que também estavam tendo em larga escala. Na verdade, já existe hoje uma pressão nos Estados Unidos muito forte para a ivermectina entrar no protocolo. Ele já entrou para estudos científicos, ensaios científicos, já tem um estudo muito grande na Califórnia que está rodando, que foi liberado em agosto pelo FDA, tem também outros ensaios clínicos liberados pela Instituto Nacional da Saúde nos Estados Unidos. Por quê? Porque não tinha mais como evitar. Realmente eles tentaram muitas outras drogas e nenhuma chegou nem perto da eficácia da ivermectina no combate do Covid. Nós temos hoje vários estudos que demonstraram que ela atua inibindo a entrada do vírus na célula, além do antigo efeito já muito conhecido de inibição das importinas alfa e beta, impossibilitando a entrada do vírus no núcleo da célula, onde ele se replica e ele tem a possibilidade de infectar outras células quando ele sai por brotamento das células infectadas. Mas um estudo muito recente de agosto deste ano, pelo Dr. Antônio Francês Monerres e colaboradores, um grupo francês muito especializado em estudos farmacológicos, eles constataram simplesmente 5 alvos de ação onde a ivermectina atua com muita eficácia. Primeiro, ele impede a entrada no receptor da enzima conversora da angiotensina 2, que é catastrófica quando o vírus se liga, porque ela induz a formação
de bradicinina, intenso vasodilatador e que extravasa líquido de dentro dos vasos para todos os tecidos, inclusive o pulmão, do ácido hialurônico, que forma aquele gel, aquele hidrogel dentro dos alvéolos e impede uma oxigenação eficaz, mesmo quando você utiliza o respirador. E, além do mais, ele induz a formação de mais receptores, atingindo outros órgãos que originariamente não dispunham da entrada, da permissividade da entrada desse vírus dentro das células. Doutora, então... Vamos a mais uma pergunta. Ana Paula Henkel é quem lhe fará a próxima pergunta, só para que dê tempo de todo mundo fazer os questionamentos também. Diga aí, Ana. Doutora, eu queria saber, aí, baseado numa experiência em casa, né, a minha mãe está com muito medo de sair de casa, porque ela está naquele grupo de risco, né, diabetes e pressão alta, então ela está com muito medo de levar uma vida normal, mesmo com distanciamento, máscara, luva, higiene, enfim. E eu gostaria de saber da senhora se existe algum estudo da ivermectina nesses grupos na população com algum tipo de comorbidade ou nos grupos de idosos, que são os grupos onde temos que ter um cuidado bem maior dentro dessa pandemia. Pois é, uma das grandes vantagens da ivermectina é a baixíssima toxicidade dela. Ela já tem um teste clínico de 40 anos e durante todo esse período ela jamais matou uma única pessoa pelos efeitos da droga. Então isso foi uma vantagem adicional que nos permitiu entrar diretamente testando os pacientes se respondiam à infecção do Covid. Mas o que você de fato deseja saber é se nós podemos utilizar preventivamente, profilaticamente, nesse grupo de risco, a ivermectina. E eu te respondo que sim. Tem, inclusive, um estudo controlado, duplo cego, feito pela Zig-Zag University do Egito, que liberou, também no final de agosto deste ano, um estudo onde eles analisaram um paciente contaminado e todos os que tiveram em contato com ele foram preventivamente protegidos com a ivermectina. E 92% deles não adquiriram o Covid. E os 7% que adquiriram foi muito fraquinho e nos 3 primeiros dias indicando que eles já estavam no processo de incubação da doença. E nenhuma morte ocorreu nesse grupo. O grupo controle que não recebeu a ivermectina foi 58% de infectados. Então, é uma diferença muito grande entre o grupo que recebeu, foi protegido, e o que não recebeu e não foi protegido. Então, eu acho que é isso que você, de fato, deseja saber. Será que merece eu dar preventivamente para o meu pai, para minha mãe, para minha tia, para o meu avô? Sim, vale muito a pena e eu recomendo fortemente. Guilherme Fiuza. Doutora, com tantas indicações de efetividade, né, nesse tratamento precoce ou até preventivo com a ivermectina, a que a senhora atribui tamanha resistência de parte da classe médica que transformou esse assunto num assunto muito polêmico no curso dessa epidemia? Olha, ontem eu tive a oportunidade de ler um professor de clínica médica americano muito conhecido, muito, como se diz, respeitado lá, falando que está urgente os Estados Unidos aceitarem a droga. E o grande motivo pelo qual não se aceita é que é uma droga barata, patente quebrada, ninguém vai ter lucros astronômicos em cima disso. E então ela se mostrou desinteressante para as autoridades, para as pessoas que usam o dinheiro para o combate dessa epidemia. Eu não estou falando isso isoladamente.
todos os médicos, inclusive o Dr. José Natálio Redondo, deu essa resposta numa entrevista ao site Trial News, que é especializado em notícias médicas. Então, realmente, a questão é financeira, ela padece de um mal terrível, é muito barata. Não vai dar lucro astronômico para ninguém, ela é segura, ela pode ser utilizada e ela é eficaz, é a mais eficaz que se conhece. O doutor Thomas Borody da Austrália, que aliás na Austrália ele conseguiu implantar o esquema preventivo agora recentemente, e ele disse isso, quando você usa a ivermectina com a doxaciclina e o zinco, você transforma o COVID numa doencinha. E realmente é importantíssimo que a gente transforme ela numa doencinha, porque o que nós estamos vendo na Inglaterra, na Europa e nos Estados Unidos, aquelas pessoas que não estão fazendo uso de antiviral durante aquela fase aguda, estão desenvolvendo 52% de síndrome pós-Covid, que é uma síndrome grave, porque esse vírus ataca profundamente a imunidade e desencadeia até uma doença autoimune posteriormente. Eu tenho um paciente que eu tratei esta semana que desde março está com sintomatologia. E sintomatologia séria. Então, veja, é necessário tratar e com seriedade com antiviral na fase aguda. Muito bem, essa é a doutora Lucy Kerr. Obrigado pela entrevista mais uma vez, doutora. Bom final de semana por aí. Muito obrigada.